Olá, boa tarde, 12:04. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 28 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o Brasil bateu recorde de mortes por dengue em 2023. Vitória da Conquista também registrou um crescimento expressivo da doença. Este é um dos destaques de hoje do N1, que está começando agora e tem muito mais para você. Diversão com cautela. Saiba como evitar afogamentos em passeios a praias, rios e piscinas. O que acontece muitas vezes nesses casos de afogamento é que a pessoa perde a calma instantaneamente, entra em pânico e isso só piora as coisas. Pesquisadores criam dispositivo capaz de auxiliar agricultores na coleta de dados sobre a produção. E ainda o trabalho de Manolo Grafiteiro, artista que transforma a paisagem urbana em uma grande galeria a céu aberto. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue em 2023, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Vitória da Conquista seguiu a tendência nacional, registrando um aumento expressivo da doença. Confira na matéria de Thaís Patês. 1.079 mortes em decorrência da dengue foram registradas no Brasil em 2023, o maior número desde 2022. O índice da doença subiu 15,8%, segundo o Ministério da Saúde. Na Bahia, a Secretaria Estadual de Saúde alertou que o aumento de casos foi ainda maior e chegou a 33%, com registro de 32 óbitos. Seguindo a tendência nacional, Vitória da Conquista fechou 2023 com um aumento expressivo dos casos de dengue, em comparação com o ano anterior. Até 27 de dezembro, foram registradas 2.627 notificações, com 1.022 casos confirmados e 2 mortes. O cenário de conquista é o cenário brasileiro. Um aumento em mais de 100%. O Brasil já se destaca no cenário mundial com mais da metade dos casos do mundo inteiro. Então, isso é um retrato do Brasil. Então, em Conquista tem sim aumentado muito os casos das arboviroses, que é dengue, zika e chikungunya. E então, aí a gente vem com essa educação, esse trabalho educativo, para que a população ela se conscientize de que ele são os donos da casa, eu sou responsável pela minha casa, pela saúde da minha família, então logo eu tenho que me preocupar e não deixar que aconteça essa situação, que não é só ruim para as arboviroses, não. A água parada ela é ruim em várias outras situações, a gente sabe disso, né? Então, o aumento desses casos pode levar, e levou no caso de Conquista também um aumento no número de mortes, né? Tivemos 2 mortes esse ano por dengue, então as famílias que perderam sabem o quão é duro perder alguém, né, por morte, por uma arbovirose, uma situação em que nós, como comunidade, todos juntos, com a mesma consciência, podemos evitar. A principal forma de prevenção da dengue é a eliminação dos criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya. Na maior parte dos bairros de Vitória da Conquista, o índice de infestação está acima do 1% tolerado pelo Ministério da Saúde. Os 5 bairros com maiores índices são Recanto das Águas, Bairro Alegria, Caminho do Parque, Santa Cruz e Renato Magalhães. Hoje em dia, o nosso trabalho está mais focado na educação, né? A gente faz o trabalho de casa em casa, tentando identificar os focos, tentando eliminar os focos. Mas o nosso papel maior hoje é a educação, é tentar
colocar na mente das pessoas que se ela se educar para não deixar o tanque aberto, para não deixar uma vasilha no quintal que possa vir a acumular água, é o nosso maior foco. Porque se a gente conseguir educar a população a não deixar, a gente vai fazer um trabalho de só verificação. É sempre bom lembrar os cuidados básicos para o combate ao mosquito da dengue, como manter caixas d'água fechadas e calhas limpas, além de evitar acúmulo de lixo e de água parada. Dona Damares segue tudo isso à risca. Eu tenho minhas plantas. Minhas plantinhas aqui não são muitas, mas são poucas. Mas eu não uso vaso. Eu uso o lugar e não deixo a água empoçar. Tenho muito cuidado por causa das crianças. Aqui tem 6 crianças que ficam aqui. Aí como é que eu vou deixar as vasilhas com água, plástico no quintal? A gente recolhe tudo. Quando tem papel, nós não deixamos nada. E você vê que está tudo ok. O meu banheiro lá todos os dias, tenho cuidado de colocar água sanitária, sabe? Gasto muita água sanitária para evitar a dengue. Isso aí, é importante tomar todos os cuidados, assim como fez a dona Damares. Bom, no dia 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes em Brasília. Um ano após os ataques antidemocráticos, quais as marcas que essa tentativa de golpe deixou no país e que balanço pode ser feito das ações tomadas posteriormente? Sobre esse assunto, vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que já está com o nosso convidado e traz mais informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Mário, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Mário, hoje, completa aí 1 ano desde que ficou conhecido como o ataque aos 3 poderes, que foi uma ofensiva de centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aos 3 poderes, Eles seguiram aí em marcha ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, o STF. E sobre este evento marcante aí para a democracia brasileira, a gente conversa agora com o professor de Política e História da Educação aqui da UESB, professor Cláudio Félix. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias. Professor, qual balanço a gente pode fazer desse ataque que completa 1 ano hoje? Olá, boa tarde. Esse ataque do dia 8 não foi uma coisa espontânea, criada no próprio dia 8, Então vem de uma trajetória de incentivo às perspectivas não democráticas, já desde o governo Bolsonaro, que foi um governo legitimamente eleito, mas que operou todo ele em cima de uma certa agitação e de uma defesa, da defesa da antidemocracia, de uma perspectiva de corte de direitos, e ao ser derrotado nas eleições, últimas eleições em que Lula foi o presidente, a gente vai perceber que houve uma ocupação dos quartéis, uma conivência de setores militares com essa ocupação, um incentivo cada vez mais a bombas, a ameaça de bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, além dos ataques que aconteceram na diplomação de Lula. Então foi todo um conjunto de elementos que aconteceram e que culmina no dia 8 de dezembro como uma tentativa de golpe de Estado. Isso é importante a gente frisar para que não pare, pelo menos nesse debate que está sendo colocado, não pare dúvidas sobre a situação real, da gravidade do que significou esse ato acontecido no dia 8 de janeiro, que foi um golpe, uma tentativa de golpe aos poderes. Professor, são marcas que vão além das depredações aí dos prédios dos 3 poderes, e uma marca mesmo aí de ataque à nossa democracia. Isso, é um ataque à democracia. Hoje o governo Lula convidou, melhor dizendo, parlamentares, governadores, para trazer essa discussão e lembrar o dia 8 de dezembro, que realmente é um ataque à democracia, mas também uma democracia que para nós é muito frágil, tanto do ponto de vista da política, como a gente viu, por exemplo, tivemos uma deposição de uma presidente legitimamente eleita em 2016, tivemos a própria prisão de Lula em 2018, antes das eleições, ou seja, que ficou quase 500 dias preso. Então,
há esse processo político e há um processo também de um ataque à democracia em termos de direitos dos trabalhadores, né? Então, não é por acaso que quando se elege o governo Lula, as forças mais conservadoras nesse país, e setores patentes militares, setores empresariais, setores do parlamento, da política, né, se mobilizaram de alguma forma e se expressaram isso, dizendo, olha, as eleições são ilegítimas porque as urnas eletrônicas são uma fraude, o que não se comprovou até hoje isso, né? Tanto que todos eles se elegeram pelas urnas eletrônicas nos últimos mais de 15 anos. Então, é preciso ter muita atenção nesse momento para que a gente possa entender que os desdobramentos foram presos aqui, por exemplo, 30 pessoas foram condenadas, mas peixes pequenos, né? 150 estão denunciados, somente um financiador é que foi denunciado, mas aonde estão os peixes grandes nesse momento? Os militares, né, das autopatentes, os empresários que financiaram esse golpe. Essa é a pergunta, né? E aí a gente precisa ver, né, como que isso vai ser desdobrado nesse período, porque o povo não aguenta também, o povo não é bobo, né? O povo entende a situação e há, assim, certas pressões para que se resolvam. Tanto que, na posse de Lula do 1º de janeiro, a palavra de ordem foi colocada, foi sem anistia. Sem anistia por os golpes, para o tratamento com a pandemia, sem anistia àqueles que foram contra a democracia, né? E 7 dias depois da posse de Lula, no dia 1º, no dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe. Muitas pessoas foram presas, né? A gente teve aí um resultado expressivo, não é? Das ações aí que foram empreendidas, né, por todo o governo, né, para prender aí e culpabilizar as pessoas, né, que estavam por trás disso, mas ainda há muito a ser feito. Ainda há muito a ser feito. Houve a CPI, né, a CPI que mostrou aí os detalhes desse golpe, né, os deputados do campo da esquerda, né, colocaram muito precisamente onde é que estavam os problemas, né, e agora precisa ter desdobramento, né. Primeiramente é punição para os culpados, para os financiadores, não somente para aqueles que operaram, que agiram naquilo que a gente viu pela televisão, pelas redes sociais, pela internet, né? A depredação dos prédios públicos, dos poderes públicos em Brasília. Também a conivência do próprio governo do Estado de Brasília e uma série de setores. Cabe agora realmente a justiça ao governo e vamos ver o que é que desdobra desse ato de hoje, que foi convidado, né, o que está sendo chamado em vários pontos do Brasil, e pensar, além dessa questão do sem anistia para esse tipo de golpe, porque já vou repetir, né, é uma tentativa de golpe, algo muito grave na nossa situação, que tem a ver também com a tutela que os militares se sentem, né, a parte da Constituição, por exemplo, a garantia de lei da ordem é uma tutela militar, o artigo 142, né, que é um artigo que garante a posição dos militares em algum momento quando houver agitação. Então, certas coisas precisam ser superadas da Constituição. Então, é um debate importante que se coloca no ponto de vista, das discussões políticas, a ideia de uma constituinte. Precisamos começar a pensar sobre isso, não como uma agitação, mas como uma reflexão, para poder enfrentar, de fato, isso. E o que é que o governo Lula, nesse momento, vai fazer? Né? E o que é que o Supremo Tribunal Federal vai fazer? Então, vamos ouvir qual é o desdobramento, qual é essa discussão de hoje, para que possamos dar esse passo político e a gente não possa simplesmente virar a página, ou apagar a página, ou rasgar essa página da história, como aconteceu depois da ditadura militar de 64, né, em que os militares foram anistiados e ganharam força e aí estão também operando, né, operaram nessa situação que está colocada. Então são desafios que estão postos e que dependem muito de uma forte mobilização popular e também de sinais do governo e do Supremo Tribunal Federal e do Parlamento para que possa realmente punir os culpados, né? Isso não vai se dar sem também uma pressão popular social e é muito importante isso que a gente está construindo aqui hoje, nesse dia 8 de janeiro. Então é importante, não é, professor, que a população, junto aí ao poder público, né, fique sempre alerta, né, a qualquer sinal aí de algum ato antidemocrático ou algum ataque à nossa democracia. Sem dúvida. E essa é uma questão fundamental para nós nesse momento, né, histórico. Não se trata aqui realmente de ser a favor ou contra um governo ou outro, mas trata-se de, no mínimo, né, já que nós estamos numa democracia tão frágil, porque se tivéssemos uma democracia verdadeira, teríamos mais participação popular no Congresso,
teríamos mais pretos, teríamos mais mulheres, teríamos mais índios, teríamos mais trabalhadores. E o Congresso está dominado, né, como sempre esteve, pelas forças, né, maiores aí do empresariado, né, dessas forças que querem realmente cortar direitos. Então, a arma que nós temos, a força que nós temos é a mobilização, são as nossas organizações de trabalhadores todas, né, de juventude, né, e tensionar constantemente o governo, o Congresso e o próprio Supremo Tribunal Federal para que dê uma resposta à altura que puna não apenas as pessoas que apareceram no dia 8 de janeiro, né, mas que punam também os financiadores, que punam também aqueles que pensaram, que articularam, né, que são as cabeças pensantes desse golpe e que são as cabeças financiadoras também desse ataque à democracia. É isso, muito obrigada pela entrevista, professor Cláudio. Tá aí, pessoal, hoje, né, não é um dia feliz, não é um momento feliz para relembrar, mas é sempre importante aí relembrar que devemos defender a nossa democracia e tanto a população quanto o poder público devem ficar sempre alerta, né, e sempre unidos na defesa da democracia. Volto com você, Mário. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco a gente volta com você. A gente agradece mais uma vez ao professor Cláudio pela participação. Bom, o SB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver que durante o verão, os índices de afogamentos em praias, rios e piscinas crescem consideravelmente. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados para evitar acidentes. E ainda na edição de hoje, o trabalho de Manolo Grafiteiro, artista que transforma a paisagem de Vitória da Conquista em uma grande galeria de arte. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Estamos de volta com a SB Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar de solidariedade. Neste mês de janeiro será realizado o Beco Solidário, uma ação em prol da causa animal. Vamos mais uma vez ao vivo com Thaís Patês, que traz mais informações. Olá, Thaís.
Olá, Mário, a gente sai aí de um assunto um pouco denso para falar sobre um assunto mais leve. A gente vai falar aí sobre uma ação solidária muito bacana que vai acontecer no próximo dia 28 de janeiro, no La Pança, a partir do meio-dia. Vai ser uma ação em prol da causa animal, que está sendo organizada por um grupo de apoio à causa animal aqui da UESB, que é formado por professores, funcionários e alunos. E para saber um pouquinho mais sobre essa ação tão bacana, a gente conversa agora com a professora Roberta, que é uma das organizadoras do evento. Professora, vai ser uma feijoada, né, com venda de itens aí em prol da causa animal, não é isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer a vocês por essa cobertura. Então, e falar um pouquinho para quem nos ouve, nos assiste, né, para que no dia 28 convide sua família, convide seus amigos e venha participar, se deliciando com uma feijoada e também com uma boa música. Nós vamos ter a participação da banda Mambembe, que quem já conhece sabe que toca rock, pop, autorais, MPB, e isso é para ajudarmos a Mel, que é uma cadelinha idosa que ficava aqui na portaria 1 da UESB. Ela já tem mais de 12 anos e ela desenvolveu as cataratas, né? E por isso ela não tem mais autonomia, não está enxergando. E a gente está tentando fazer essa feijoada para que ela possa operar e quem sabe, né, tem grande chance dela voltar a enxergar. Não é um valor barato, né? A gente sabe que esse tipo de cirurgia é cara e por isso a gente está investindo nessa parceria e também agradecendo ao La Pança, na pessoa do Alan, que abriu suas portas para que pudesse receber a gente, né, em prol da Mel. E a gente queria muito que as pessoas pudessem participar, indo até lá, chamando seus amigos, sua família, para passar um domingo diferente, né? Ouvindo uma boa música e saboreando uma deliciosa comida. Também queremos dizer para quem não come carne, que é vegetariano, que a gente também vai providenciar um prato diferente. E também para quem não quer estar lá, mas que gostaria de participar e saborear a feijoada, que também entregaremos. A pessoa pode ir até lá e levar a sua marmita, né, para casa e comer em casa com a sua família. Professora, aí para quem quiser aí adquirir os ingressos, né, ou participar, ou saber mais informações também sobre esse evento, onde achar? Então, olha, um primeiro lugar que a pessoa pode procurar é o Instagram, amigopet.vca, ou então pelos telefones, vou passar diretamente o meu, que é o 77988441925, e o da Ivana. A Ivana também é uma parceira que está junto com a gente. Na verdade, o Amigo Pet está falando em função da Mel, mas o Provislar, que é o Instagram dela, também para ajudar o Chico. Chico é um gatinho que foi atropelado e vai precisar fazer uma cirurgia na coluna. Ele tem ficado internado, ele não consegue mais fazer cocô, xixi espontaneamente e ele está tendo que fazer algumas fisioterapias, acupuntura, e isso tudo é muito caro, né? Então a gente também está pedindo ajuda para esse gato. Então essa feijoada é tanto para ajudar a Mel quanto para ajudar o Chico. E também a gente gostaria de dizer que no dia nós teremos a participação do Viveiro, que é um projeto de extensão aqui da universidade, onde a Daniela Aragão cuida das mudas com muito carinho. As mudas são frutíferas, são também ornamentais e que a gente vai estar expondo lá. Além disso, a gente também tem a participação do Bazarcão, que também é um projeto de extensão daqui da universidade, onde a gente vai estar levando algumas roupas, alguns acessórios, algumas peças, né, que possa chamar a atenção de quem estiver participando nesse dia. Além disso, é também uma proposta do Amigo Pet cuidar do meio ambiente. E uma das ideias é, então, fazer com que nós possamos utilizar mais um copo, por exemplo, que seja dobrável, né? Evitando assim a gente gastar tantos copos descartáveis. De silicone, nós vamos estar lá vendendo esse material também. Pode tanto coisas frias quanto coisas quentes, e depois você dobra, coloca na sua bolsa e leva para onde você for.
E também vai ter uma novidade, viu, gente? Vai estar à venda o Cão Lendário de 2024, não é, professora? Isso, com muito carinho a gente fez a nossa segunda versão do Cão Lendário, onde a gente conta um pouco mais sobre os animais, diferente do 2023, que foi nosso projeto piloto, né? Esse agora a gente já conseguiu falar um pouco mais das adoções, inclusive a gente colocou uma específica, né, de uma adoção de uma cachorrinha, a Meg, que foi adotada e que está super saudável, deixando a família toda feliz. Além disso, a gente também tem um mês que a gente vai falar sobre a esporotricose, que é uma doença, né, infelizmente uma zoonose, e que pouca gente às vezes sabe que aqui na cidade tem e que é transmissível, mas que tem cura. E aí a gente tem lá o Frajola, que foi um gato que teve a esporotricose e com muito cuidado, com muito carinho, ele sarou e hoje também foi adotado e está numa família super feliz. Então estão todos convidados aí para essa ação do dia 28, né, professora? Isso, gente. Todos convidados para saborear essa comida, ouvir uma boa música, mas principalmente para ajudar essa causa, porque a gente não tem, né, uma ajuda de um órgão específico, são doações voluntárias que as pessoas fazem. Eu agradeço aqui a cada pessoa que, quando eu mando uma mensagem, prontamente se mobiliza, né? A Mel é uma cadela que tem tido ajuda da Gisélia, que eu faço questão de colocar aqui em público. Ela tem ajudado com o lar temporário dela e muito obrigada, Gisélia. Eu quero dizer que graças a você a nossa despesa é menor e que outras pessoas possam também abraçar essa causa e fazer uma doação mensal ou por algum tempo que puder, né? E as adoções adultas. A gente gostaria muito que as pessoas refletissem um pouco sobre isso. A gente tem alguns animais que nós não conseguimos a adoção quando filhotes e que a gente gostaria muito que fossem adotados. Cachorros novos que já estão castrados, vacinados e que a gente não queria que estivesse aqui no campus. É isso, muito obrigada pela sua participação, professora. Desejamos sucesso aí ao evento. Só reforçando, pessoal, o Beco Solidário vai acontecer no dia 28 de janeiro, no Bar La Pança, a partir do meio-dia, com feijoada, muita música e também outros itens aí que estarão sendo vendidos em prol da causa animal e de alguns animais, né, que são acolhidos aqui pelo projeto da UESB. Lembrando também que vocês podem ter mais informações sobre esse projeto e sobre essa ação pelo Instagram, amigopet.vca e também pelo telefone aqui da professora Roberta, que é o 77 98844 1925 e outro telefone que está aparecendo aqui na tela também, com o DDD 48 98459 6986. Volto com você, Mário. Obrigado, Thaís, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, no período do verão, por conta das altas temperaturas, é comum que as pessoas busquem se refrescar em piscinas, praias e rios. Mas é também nesse período que o índice de afogamentos cresce consideravelmente, quase sempre por descuido dos banhistas. Para evitar acidentes, algumas ações devem ser tomadas. Confira na matéria de Luiz Salviato. A calma aparente na superfície pode esconder verdadeiras armadilhas para os banhistas. Com a chegada do verão, aumenta a procura por lugares como este para se refrescar. Também aumenta muito o ritmo de trabalho entre os mergulhadores do Corpo de Bombeiros. E isso acontece porque as pessoas procuram mais locais para banho, como rios, represas, cachoeiras, piscinas, praia. Então as pessoas procuram esses locais para se refrescar, né, e ter um lazer, porém, quando não tem os devidos cuidados, esse lazer pode virar uma tragédia. Para um mergulho mais seguro neste verão, atenção para essas dicas. Os cuidados mais importantes, né, que diminuem esses casos são a ingestão de bebida alcoólica. Ela é super contraindicada e boa parte dos acidentes com afogamento tem a bebida alcoólica envolvida. Às vezes da própria pessoa que está no acidente ou do supervisor, do pai ou da mãe que está fazendo uso de bebida alcoólica enquanto os filhos estão na água, né? E reforçando, escolha sempre um local com a presença de salva-vidas. Além disso, dê preferência para a utilização de coletes apropriados
no lugar de boias, que podem nos passar uma falsa sensação de segurança. O que acontece muitas vezes nesses casos de afogamento é que a pessoa perde a calma instantaneamente, entra em pânico e isso só piora as coisas. Nesse momento você precisa ter calma e tentar boiar. Mas você pensa que flutuar é fácil? Não é não, né, Cabo? Exige uma técnica. Não é fácil, porém é tão importante quanto saber nadar e pode salvar a vida da pessoa. Ela precisa... tem a forma de flutuar na vertical, né? Que você fica flutuando em pé, que você pode ter uma visão do local mais perto que você pode se deslocar. Ou então o famoso boiar, né? Que as pessoas ficam ali descansando na água, muitas pessoas conseguem fazer com facilidade, nem todas. E então você poderia ficar ali esperando por minutos, até horas. É possível sim você ficar boiando por horas, até a chegada do resgate, por exemplo. Nós temos atendido as ocorrências aqui na nossa região sudoeste o ano todo. Porém, nesse período agora de dezembro já aumentou muitos os casos. A gente não atende só aqui, né, na cidade, porque aqui as pessoas podem pensar que aqui é mais frio, porém todo lugar que a gente sai aqui, cidades próximas, são todas mais quentes que aqui. Então as pessoas vão para a barragem de Anangé, vão para Ilhéus, procuram Rio de Contas, alguns lugares da Chapada para tomar banho e, infelizmente, quando não sabe o que fazer, ela pode se acidentar e pode vir a submergir, afogando em seguida. Na flutuação vertical, você continua batendo braços e pernas de modo constante, só que mais devagar que o normal, que é para poupar energia. A técnica é basicamente a mesma do nado peito. Já na flutuação horizontal, você fica assim, de barriga para cima. Esta técnica é a mais indicada para situações em águas calmas. De qualquer forma, procure manter o foco, controlar a respiração e evitar o pânico, pelo menos até a chegada de ajuda. É claro que neste exemplo que você está acompanhando, nós estamos num ambiente controlado, sem a ação de ondas e correntezas, por exemplo. Mas saiba que muitos casos de afogamento também acontecem em lugares assim, como em piscinas e tanques. E nesses casos, as maiores vítimas costumam ser as crianças. A Sobrasa indica, né, que a distância ideal de um responsável para uma criança é de um braço, certo? O ideal é que a gente, como supervisor, entre na água junto com a criança. Isso de ficar fora não é indicado, porque o afogamento é uma morte rápida e silenciosa. Então, enquanto você está fora, se você olhar para o lado, quando você voltar, a criança pode já ter submergido. E se a pessoa inalar, aspirar água, ela já vai entrar em complicação, certo? Então, o ideal é estar sempre olhando, sempre acompanhando, sempre de perto, certo? Evitar, como eu já disse, locais turvos, evitar locais desconhecidos, né? E atenção 100% no seu filho, atenção 100%. E o responsável, de preferência, né, não fazer uso nenhum de bebida alcoólica, porque não existe lazer melhor do que o seu filho, né? Então fica o recado, hein? Seja nas águas de uma barragem, na praia ou em casa mesmo, não tire o olho da garotada. Atenção para a sinalização e nada de bebida alcoólica antes do mergulho, né? Curtir o verão em segurança é o melhor programa da estação. Vamos conferir a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Segunda-feira, sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuvas a qualquer hora em Vitória da Conquista. A menor temperatura é de 20 graus e a maior, 26 graus. Terça-feira, sol com muitas nuvens, não chove. A temperatura oscila entre mínima de 20 graus e a máxima de 29 graus. Na quarta-feira, sol com muitas nuvens, não chove. E a temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 29. Outras cidades da região sudoeste. Em Itapetinga, sol com muitas nuvens pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 20 e 36 graus. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite,
o tempo fica firme. Em Itambé, mínima de 21 e máxima podendo chegar a 36 graus. Sol com muitas nuvens de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas oscilam entre 20 e 27 graus. Nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco você vai conhecer o trabalho de Manolo Grafiteiro, artista que transforma os muros da cidade em uma grande galeria a céu aberto. Não saia daí, já já a gente está de volta. Inventaram que eu estava vendendo água durante o temporal a R$ 93. Isso é uma mentira. Quando cheguei para abrir o meu mercadinho, já deparei com a multidão querendo o meu linchamento. Fiquei muito triste. Um negócio que eu criei com todo o sacrifício, deixei de acompanhar os meus filhos. Tá difícil manter o meu negócio depois disso. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Estamos de volta com ESB Notícias, primeira edição. Para quem trabalha com arte urbana, a cidade se torna uma grande galeria. E essa é a principal característica do trabalho de Manolo Grafiteiro, artista que registra nos muros de Vitória da Conquista todo o seu talento, transformando e colorindo a paisagem da cidade. Acompanhe. A cidade é uma imensa galeria e os muros são grandes telas para este artista de Vitória da Conquista. Salve, salve TV UESB, meu nome é Manolo Araújo, eu sou artista visual de Vitória da Conquista, nascido no bairro Guarani. O despertar para a arte aconteceu dentro de casa, quando lia quadrinhos ou assistia aos programas de TV. Tudo era inspiração para o jovem garoto, que logo passaria para o papel aquele turbilhão de referências da cultura pop. Mas o papel era pequeno demais para tanta energia criativa. E foi aí que o nosso artista passou a mirar os muros da cidade com um olhar diferente. São 400 metros de muro, né, na Avenida Frei Benjamin, uma avenida muito significativa aqui em Conquista. E aí o nome do movimento e o próprio movimento não foi nem pensado nesse primeiro momento. Ele nasce a partir desse encontro, né, dessa ação independente nossa e que vai ganhando corpo e que foi feita em 7 etapas. Então a gente reconquistou o muro, hoje a gente tem uma linguagem coletiva lá, ou seja, como se fosse um livro escrito por várias mentes, inclusive crianças fazendo atividades formativas de oficina, de expressão, né, de criatividade. Então o movimento Arte Urbana Conquista, ele surge desse encontro, meio planejado para tentar reconquistar o espaço, mas muito mais amplificado quando vai se tomando corpo nessas etapas, 7 etapas, até que a gente entregou o muro no último domingo e está lá feito esse mosaico de linguagens, de estilos de arte, de histórias tantas que são reflexos das histórias de vidas de cada artista, de cada criança que por ali passou. Então está deflagrado e presente o movimento Arte Urbana Conquista e nos convida a, pelo menos uma vez ao ano, fazer essa reunião de estilos em outros bairros, outros lugares tantos da cidade. De Paulo Freire a Daci Ribeiro, passando por representações femininas, representando o canto das 3 raças, a música de Paulo César Pinheiro, eternizada na voz de Clara Nunes. O painel ganhou o nome ali, no momento em que a gente gravava esta reportagem. Antropologia Brasileira.
A partir de então dessa valorização e desse olhar direto para a cultura de essência brasileira, do que somos formados, né, da nossa genética, além do nosso DNA, ou seja, a nossa genética antropológica, cultural, eu já tinha a ideia guardada de fazer um painel que fizesse referência às 3 raças constituintes do povo brasileiro. Com o movimento AUC, o Arte Urbana Conquista, Manolo quer fazer da arte um instrumento de transformação social. Entender que a arte urbana, ela muda o astral do lugar, ela muda o panorama, digamos assim, quando a cidade está muito cinza, quando a cidade está muito bege, um toque de amarelo, um toque de verde, uma cor, só a cor já muda a atmosfera. Então, essa proposta, essa capacidade que a arte tem de transformar um ambiente, que eu chamo de plantar flores no deserto, né? A gente pode chegar numa comunidade que está muito carente, como a nossa última ação, quarta-feira passada, foi na Borracha Queimada. A Borracha Queimada é a ponta da Patagônia. Pintamos no muro do cemitério lá. No final do dia, estava uma criança autista interagindo conosco lá, morando na frente do muro do cemitério lá da Patagônia. Então é esse efeito transformador da arte que é incrível, que nós que produzimos e fazemos bastante isso, nunca vamos nos deixar de emocionar, de nos surpreender com essa interatividade. A arte passa por nós, fica para a comunidade e dialoga com a comunidade e com a cidade. Afonso é um jovem talento do desenho em Vitória da Conquista, que encontrou no Manolo mais do que um incentivador. Eu comecei primeiro, ele veio fazer um desenho, eu ficava horas e horas aqui com minha mãe nessa porta, eu ficava passando motos aqui, eu ficava observando. Aí um dia eu falei, eu vou fazer uma moto no papel para ver se eu consigo. Aí eu comecei fazendo. Aí surgiu isso. Aí eu fui começando a ficar melhor. Moto é sua paixão, né? Sim, minha paixão é fazer desenhos de motos e carros. Agora me conta um pouquinho o que é que Manolo fala para você? Como é que ele te incentiva? Ele te incentiva? Ele é um bom incentivador para você? Sim, ele me incentiva a fazer os desenhos, pegando meu pé para fazer os desenhos. Pegando seu pé? Sim, falando o tempo todo para fazer os desenhos. A arte de Manolo não cabe em exposições ou galerias. Ela está espalhada pelas ruas e avenidas da cidade e segue inspirando novos artistas. Uma arte que faz parte da paisagem urbana. A minha arte é uma arte que quer comunicar, que quer fazer pensar e quer fazer se emocionar. Sobretudo, se expressar. Tá aí, que bacana. Bom, o SB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no SB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcelo de Souza. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço, se cuida e até mais.